Todos acharam? Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, que diz assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Feche seus olhos. Pai, Espírito Santo de Deus, não podemos, meu Pai, ministrar a Tua palavra sem a Tua presença neste lugar. Não temos, Senhor, como ter entendimento daquilo que é espiritual, se o Senhor não cooperar conosco com o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Compreendemos e temos esse entendimento de que a teoria, ela não faz o menor sentido se o Senhor não estiver em nosso meio respaldando, meu Pai, a pregação do Evangelho. O Senhor foi deixado como testemunha junto conosco deste Evangelho. E agora, Espírito Santo de Deus, invocamos a Tua presença neste lugar, para que nenhum demônio, Senhor, nenhuma estrutura do inferno possa impedir, meu Pai, o Teu agir neste lugar. Se preciso for, meu Pai, que dos céus venha, Senhor, anjos, meu Pai, arcanjos, para destruir toda a estrutura maligna do inferno, que quer impedir, meu Pai, a verdade de ser dita. Mas revela a Tua luz neste lugar. Brilha, Senhor, em nosso meio neste lugar, como testemunho de que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre, como testemunho de que esta palavra é verdadeira e que ela se cumpre todos os dias em nosso meio. Invocamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, e ser conosco em nome de Jesus. A primeira impressão que nós temos quando nós lemos esse texto é que há uma crítica do nosso Senhor Jesus a respeito desse homem, porque ele estava acumulando bens materiais. É o primeiro sentimento que a gente tem, o acumular riquezas. Mas eu quero lhe chamar logo a atenção, e eu fiz questão de ler um verso antes, o verso 15, porque a primeira advertência, eu vou lhe mostrar que Jesus ele faz uma advertência antes, ele conta uma parábola e depois faz uma conclusão depois. Então, a parábola, ela serve para explicar o que ele disse antes, e ela tem que estar de acordo com o que ele concluiu depois. Essa parábola ela não está solta. Ele estava falando sobre um tema, falando sobre um assunto, e aí ele dá o exemplo, e depois faz a conclusão do exemplo. Então eu não posso ter uma interpretação desta parábola, se eu não compreender sobre o que ele estava falando, e a minha interpretação não estiver de acordo com a conclusão que o próprio Jesus faz. Senão eu estou fugindo do entendimento da Bíblia. E a primeira advertência que ele faz é: cuidado, fiquem alertas, e aqui é onde está o problema, contra todo tipo de ganância. Todo tipo. Por que todo tipo, pastor? Porque não é só um tipo de ganância que existe. Não é só uma coisa simples que satisfaz o coração do homem. Tudo hoje a gente enxerga como dinheiro, porque a própria Bíblia já lhe diz: o dinheiro por tudo responde. Mas eu quero que você entenda que existem pessoas que podem canalizar a sua ganância, e aqui eu quero que você entenda, a palavra que é usada como ganância, se a gente pudesse falar ela, a expressão vocal dela em português,
seria pleonexia, a palavra que está lá. Mas o que é que ela significa no texto original? A palavra no original, o que é que ela quer dizer para a gente? É um desejo ávido de ter sempre mais. Essas palavras no português você pode achar a palavra cobiça, você pode achar a palavra avareza, você pode achar a palavra ganância, mas essas três palavras que existem no português, o sentido da tradução delas para a gente, de acordo com o original, é o desejo de ter sempre mais. Então você vai entender que aqui Jesus ele não está falando sobre o fato simples do rapaz ter prosperado. Por quê, pastor? Porque senão você estaria correndo um sério risco de anular a bênção de Deus, se você entendesse diferente disso. Preste atenção que Jesus está falando de desejo, é o desejo de ter sempre mais. E ele não falou de um desejo, ele não estava falando de um tipo de desejo, mas se você pudesse então entender quando ele diz, fiquem de sobreaviso, ou seja, fiquem alertas, fiquem vigilantes, tomem cuidado contra todo tipo de desejo de ter sempre mais. Ter mais o quê? Qualquer coisa. O problema não é o que você quer ter, mas é o desejo de querer ter sempre mais, o desejo de estar sempre insatisfeito com alguma coisa. Esse é o problema, essa é a raiz do que Jesus está dizendo. Por quê, pastor? Se você pegar Deuteronômio 28, Deus ele vai fazer aqui, ainda não se tinha a revelação carnal de Cristo, e com toda a clareza que a gente conhece hoje, Deus separa o povo de Israel sobre a face da terra, e diz, olha, se vocês me obedecerem, uma das promessas, Deuteronômio 28, 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Foi Deus que disse, vai estar a bênção, e tudo que puseres as mãos te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então a bênção sobre o celeiro, o fato de o celeiro estar sempre cheio, é promessa de Deus como bênção para aqueles que obedecem a sua palavra. Você vai ver Provérbios 3, do verso 9 ao 10, aqui agora ele falando sobre a honra ao Senhor das suas primícias, ele diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha o que a Bíblia vai dizer, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Irmão, não é só cheio de estar aqui não, imagine, quando algo está cheio em abundância, é porque não tem lugar para você botar mais nada, ele já chegou no seu limite, é promessa de Deus. E transbordarão, irmão, quando transborda, é porque o espaço já não deu, então já está passando por cima. Como é que eu vou dizer que Jesus está condenando o fato do homem ter ficado rico e de ter enchido os seus celeiros ao ponto dele ter que construir outro para botar? O problema não era esse, porque isso é bênção de Deus para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que guardam a sua palavra. A promessa de Deus é exatamente essa, que a bênção vai vir sobre você, vai lhe alcançar, e que você vai chegar a um ponto que a sua estrutura que você tem hoje para armazenar e para guardar, ela não vai caber, porque Deus vai mandar bênção para o celeiro. A bênção, nos dois textos, é usado o mesmo exemplo, é o tal do celeiro, vai encher, vai ficar de forma abundante, que você não vai ter mais onde guardar, no lugar onde você guarda vinho, vai transbordar, e vai encher tudo, meu irmão. É a bênção de Deus. Então não é sobre isso que Jesus está falando, ele está falando sobre o desejo, sobre o desejo de ter sempre mais, de nunca estar satisfeito. E a conclusão dele, é que assim acontece, olhe, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A conclusão é essa, o motivo pelo qual ele conta a parábola. Vou contar a parábola para explicar a vocês, que fiquem de sobreaviso contra todo tipo de desejo que vem na sua vida e que não se sacia nunca, que você está sempre procurando mais. O que é riqueza para mim, o que tem valor para mim,
pode não ser riqueza para Vitor, pode não ter valor nenhum para Vitor. O que agora é riqueza para Vitor, de repente, para Colosso pode não ser nada. A riqueza, irmãos, o valor das coisas está no que você dá. Tem coisas que me interessam, tem coisas que não lhe interessam. Agora, a questão é, independente do que você estabeleceu sobre a sua vida, você reparou que no exemplo aqui, o que prosperou, o que cresceu, foi a colheita, era a comida. Jesus estava falando de comida, não foi a conta bancária do homem. Mas para aquele homem, o padrão dele de riqueza estava exatamente na comida. Ah, pastor, é porque naquele tempo não tinha dinheiro. Jesus, ele, quando chamou o jovem rico, o que foi que ele disse, o jovem rico? Venda tudo e compre celeiros para os pobres. Foi isso que ele falou? Compre comida para os pobres, porque não tinha dinheiro. Então troque suas fazendas por comida e dê comida aos pobres. Foi isso que ele disse? Pegue tudo, venda, transforme em dinheiro e dê o dinheiro aos pobres. Então tinha dinheiro. Ele quis dar esse exemplo porque ele estava ali advertindo de todo tipo de ganância e mostrando que esse homem, ele tinha um problema na vida dele, que ele só iria ficar satisfeito quando ele olhasse e visse que até o fim dos dias dele, ele não ia passar fome. O problema dele era esse. Ele tinha bens, tinha riqueza, mas ele já era rico, mas ele ainda não estava satisfeito. Agora que o campo dele produziu muito e que ele já tinha comida agora suficiente até ele morrer, foi que ele agora disse: eu vou derrubar o meu celeiro, vou construir um celeiro, vou encher de comida e agora eu vou descansar. Por que eu vou descansar? Porque agora eu tenho grande quantidade de bens armazenados. Mas o que é que estava armazenado dentro dos celeiros? Comida. Tem gente, aí você tem que se perguntar pelo que você tem vivido, pelo que você tem trabalhado, pelo que você tem se esforçado. Porque, irmãos, a conclusão de Jesus é que tem dois tipos aqui de riqueza. Tem riqueza do mundo e tem riquezas com Deus. O que ele está criticando são pessoas que são ricas para si, não é para os outros. Está aqui, ó. Assim acontece com quem guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. Ou seja, podem ter pessoas nesse mundo que não têm riquezas humanas nenhuma, mas na avaliação de Deus, essas pessoas estão extremamente ricas. Mas podem ter pessoas do mundo que elas já extravasaram esse sentimento de ganância, de avareza, de cobiça, ou seja, sobre qualquer coisa, irmãos. Imagine qualquer coisa pelo qual as pessoas lutam. Tem pessoas que não estão lutando só pelo dinheiro, estão lutando pela fama. Tem outros que estão lutando pelo poder. Tem pessoas que gastam o seu dinheiro todo com política, porque ele não dá valor ao dinheiro, mas o sonho dele é querer um dia ocupar uma posição de poder. Tem outros que não dão valor a dinheiro, mas dão valor ao conhecimento, dão valor ao estudo, e eles abrem mão da família, abrem mão do dinheiro, abrem mão de comer bem, de viver bem, de viajar, de tudo, mas tudo que ele quer é ter um anel de doutor no dedo, para que alguém olhe e respeite ele. O que Jesus está dizendo é que todas essas coisas, a beleza, tem gente que é a beleza. Tem gente que se envolve em um nível de vaidade tão grande que a pessoa começa a gastar todo o seu dinheiro, gastar a sua saúde, porque aí entra negócio de lipo e de não sei o que, de bererê, e de lá vai, e a pessoa se acaba todo, se destrói todo, porque, irmão, chega uma hora que não tem fim, não tem limite. Tem pessoas... Eu conversava com minha esposa um dia, tinha pessoas que ela me falava, ela foi visitar uma pessoa, chegou, a casa da pessoa não tinha nada dentro, mas se a pessoa vendesse as roupas tudo, talvez desse para comprar a casa. Eu lhe pergunto, qual é a riqueza daquela pessoa? As roupas. Exatamente, não tem dificuldade de você entender. Eu quero que você entenda nessa noite, porque tem gente que diz: ah, meu irmão, o dinheiro para mim, eu posso ver aqui na minha frente, você pode botar o dinheiro que não me diz nada. E é verdade,
Essa pessoa não tem problema com dinheiro. Mas então onde é que está a riqueza dela? Pelo que ela trabalha, pelo que ela se esforça, pelo que ela gasta o seu tempo. O que é que ela está desejando cada vez mais? Porque existem vários tipos de coisas, vários tipos de problemas e situações que vão nos levar ao que Jesus nos advertiu. E qual é o risco? O risco é que eu me torne para mim mesmo rico, eu guarde para mim mesmo muitas riquezas, eu trabalhe por essas riquezas, eu me esforce por essas riquezas, eu ajunte essas riquezas aqui na terra, mas esteja totalmente pobre no céu. E aí, enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu entendi que existem riquezas que elas são espirituais. Mas assim como você tem que abrir uma conta aqui na terra para você receber dinheiro, para você começar a receber as riquezas no céu, você tem que abrir uma conta no céu. E tem gente, e tem crente que, se eu lhe perguntar nessa noite, por que caminho você tem recebido as bênçãos e as riquezas espirituais, você não sabe nem me dizer uma riqueza espiritual. Esse é o sinal mais claro que você ainda não abriu a sua conta no céu. Porque se você tivesse aberto a sua conta no céu, você saberia quais são as riquezas que tem lá depositada. Você tem quanto depositado no banco? Quem não tem conta no banco, não vai saber. Mas quem tem conta no banco, provavelmente sabe quanto é que tem lá. Aí, meu irmão, Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21, vai nos dizer como é que nós abrimos a nossa conta no céu, para começar a receber riquezas espirituais. Ele começa dizendo: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas abri uma conta no céu. É isso que ele está dizendo: ajuntai tesouros no céu. Irmãos, celeiro era um lugar que era guardado, que era fechado, que era protegido, para ele guardar o dinheiro dele. Aí Jesus está dizendo agora que no céu tem algum lugar lá que você pode ajuntar seu tesouro, e que lá ninguém vai roubar, ninguém vai mexer, ninguém vai tocar no que é seu. Então, se eu puder fazer uma alusão, Jesus estava mandando você abrir uma conta no céu, para você ajuntar tesouros no céu. Deposite sua conta, dinheiro espiritual, porque no céu vai ter lá um lugar separado, guardado com os seus tesouros no céu. Uma conta espiritual. Ajuntar tesouros no céu, e lá vai estar bem guardado. Não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão e não tem roubo. É um depósito 100% seguro. É ou não é? É. Mas aí você me pergunta assim: pastor, agora o senhor me embananou todo aí. Como é que a gente vai abrir essa conta no céu? Ele vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso. Então significa que o meu depósito, na minha conta do céu, eu tenho que fazer um procedimento para abrir essa conta. Quando você chega no banco para abrir a conta, ele lhe pede identidade, comprovante de residência, e você tem que depositar algum valor inicial para abrir a conta. É assim ou não é? É. No céu é a mesma coisa. Você tem que fazer um depósito inicial para abrir a sua conta no céu, porque senão você não junta nada lá. E qual é o depósito, pastor? O primeiro depósito que eu tenho que fazer no céu, eu tenho que depositar o meu coração. Se o meu coração estiver na terra, todo o meu tesouro está na terra. O problema do homem do celeiro é porque o coração dele estava guardado junto com aquelas coisas no celeiro. Ele era rico na terra, mas era pobre no céu. Ele não tinha nem conta bancária no céu. Jesus não estava, irmãos, criticando porque o celeiro do homem transbordou, como eu lhe disse. Você leu 2 textos comigo, em que a promessa de Deus é exatamente que o celeiro vai transbordar, que você vai ser, mas não bota o coração dentro desse celeiro. Se as suas riquezas se multiplicarem, não coloque nelas o seu coração.
se Deus lhe abençoar, se Deus lhe... Irmão, deixa seu coração depositado lá no céu. O problema, irmãos, está exatamente aqui. Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se eu deixei o meu coração na terra, se eu deixei o meu coração nas coisas da terra, se tudo que eu amo está na terra, eu não tenho como receber nada no céu. Não tenho conta no céu. Eu abri uma conta no céu, entreguei meu coração a Jesus, mas eu fui lá e saquei o meu coração de volta. Perdi tudo. Irmãos, isso é a verdade mais pura do Evangelho. Quando você é chamado para Cristo, a primeira coisa que Ele lhe pede é que você ame Ele de todo o seu, com todas as suas, de todo o seu entendimento. Se não for assim, não adianta lei e não adianta profeta. Por quê? Porque esse é o primeiro e o maior mandamento de todos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas. Se você não faz isso, eu sinto lhe dizer que você pode até acreditar em Jesus, você pode até acreditar em Deus, mas você nem salvo está. É a verdade. Se o seu coração ele não ama a Deus mais do que todas as coisas na terra, irmãos, nós temos critérios humanos, e eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus está abrindo a mente, o entendimento de muita gente aqui, porque nós criamos padrões humanos, nós criamos condições humanas e começamos a julgar as pessoas pelo que elas fazem. Começamos a julgar as pessoas pelas suas falhas, pelos seus defeitos. E eu tenho certeza que se aqui nessa noite fosse um tribunal do júri e cada um de vocês fosse os jurados e nós apresentássemos aqui a vida de Davi, todos vocês condenariam ele. Nenhum de vocês quereria Davi como pastor dessa igreja. Um homem adúltero, cheio de desvio de caráter, cheio de desvio moral, um homem assassino, um homem que não sabia governar os seus filhos. Quem ia querer um homem desse? O problema, irmãos, é que ele amava a Deus, e é isso que Deus está buscando. Que o homem é pecador, Deus já sabe. Que o homem tem suas dificuldades, Deus já sabe. O problema é, mediante os seus erros, mediante as suas falhas, mediante os seus pecados, o quanto você está disposto a querer mudar e a querer se arrepender, só porque você ama a Deus. Não é porque o pastor vai tirar o meu cargo. Meu irmão, eu vou ter que me consertar, porque senão o pastor vai tomar o meu cargo se descobrir. Meu irmão, se o irmãozinho ali do lado descobrir que eu estou vivendo aqui em adultério, que eu estou num namoro aqui meio atribulado, o que vai ser da gente dentro dessa igreja? Irmãos, preste atenção. Vocês podem viver a vida de aparência de santidade para quem vocês quiserem. Deus não é homem, Deus não é menino, Deus sabe o que você anda fazendo. E o problema, irmãos, nunca foi o pecado. Por quê? Porque o problema do pecado Jesus resolveu. Quando Ele morreu na cruz, Ele lhe deu a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. O problema, irmãos, está na falta de amor. O Evangelho de Cristo Jesus não é um evangelho pautado em regras, pautado em mandamentos. Nós não saímos de casa com o mesmo mandamento que os antigos receberam. Leve o livro da lei, anote na sua testa, anote na sua roupa, anote na sua porta, anote no umbral, bote no outdoor, bote na televisão para você não esquecer. Não é isso mais. Se você está tentando viver assim, eu vou lhe dar uma péssima notícia, porque cumprindo a lei, ninguém conseguiu se salvar. A lei do pecado e da morte, todos se tornaram escravos dela e devedores por causa dela. E quem foi que me deu a vida? A lei do Espírito de vida agora, que por adoção me deu o direito de me tornar filho de Deus, de receber no meu coração o amor verdadeiro e genuíno que vem do próprio Deus.
A capacidade que o Espírito Santo de Deus tem de entrar no meu, no seu coração e lhe mostrar a grandeza de um amor que Deus tem pela mim e pela sua vida. Um amor que lhe constrange, que me constrange quando nós pecamos, quando nós desagradamos a Deus. Um amor que não é capaz de ser egoísta. Quando eu vivo pela lei, quando eu vivo debaixo de jugo, quando eu vivo debaixo de mandamento, irmãos, eu estou disposto a cumprir a lei quando eu estou sendo observado, quando eu estou sendo vigiado, quando tem pessoas me vendo. Mas quem sou eu no meu oculto? Quem sou eu no meu secreto? Quem sou eu quando ninguém me vê? Vivemos em uma geração de igrejas lotadas. Vivemos em uma geração de mega igrejas. Vivemos em uma geração de igrejas cheias de pessoas e vazias dos sinais e das maravilhas do Espírito Santo de Deus. Porque não há mais um amor genuíno que queima e arde nos corações pela presença de Deus. Porque as pessoas entram e elas são ensinadas a como entrar na justiça para pedir as bênçãos do Pai. Elas estão sendo cada dia instruídas como abrirem os seus processos de pensão alimentícia contra Deus. O Senhor tem que me dar porque o Senhor deixou a sua lei e eu vou lhe cobrar pela lei o que eu tenho direito. Me dê a minha parte da herança e o Pai vai dar. Ele não vai negar não. Você acha que Deus vai negar? Não vai não, irmãos. Tem muita gente recebendo bênçãos de verdade, bênçãos materiais, que quem está dando é Deus, porque Deus não falha. Se você clama a Ele pela palavra dEle, Ele vai responder. Mas a pergunta é, e no céu como está a sua conta? E o que você depositou lá? E se hoje, como aquele homem, Deus pedir a minha e a sua vida, o que é que tem lá do outro lado lhe esperando? Irmãos, loucura. As pessoas entram na igreja, elas ouvem o evangelho, elas levantam a mão, dizem que são crentes, mas vivem uma vida como se não fossem. Vivem uma vida mergulhadas no pecado, mergulhadas na mentira. Outros tentam viver agora por disciplina. Tem pessoas que são extremamente disciplinadas e começam a se disciplinar para viver uma vida de santidade, mas não há amor no coração por Deus, por um simples motivo, porque o seu coração não está lá, seu coração está aqui. Tem pessoas que estão dispostas a trocar o céu pelo púlpito das igrejas. Tem pessoas que estão dispostas a trocar o céu por ter cargo e fama nessa terra. Tem pessoas que estão dispostas a trocar o céu pelas riquezas desse mundo, enquanto elas não sabem que quando você deposita o seu coração no céu, você já começa a receber na conta espiritual e na conta terrena. Existe, irmãos, uma verdade, existe uma realidade espiritual, mas que só vai ser ativada quando for uma verdade dentro do seu coração. Vocês podem me olhar e achar que eu tenho uma vida espiritual muito maior do que a de vocês, mas isso não vai mudar nada diante de Deus, porque nenhum de vocês, por mais esforçados e por melhor comunhão que tenham com Deus, nenhum de vocês vai ser capaz de entrar no céu e interceder por mim. Não pode, porque o único intercessor que se fez se chama Jesus Cristo. Ele é o único, a Bíblia diz, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que está sentado à destra de Deus e que pode interceder por mim. Loucos se lhe pedirem a sua alma essa noite, o que lhe espera do outro lado? Aonde está o seu coração? O que é que você busca que nunca lhe sacia? Porque aí, onde está a sua riqueza, é onde está o seu coração.
Existem riquezas espirituais. Efésios, no capítulo 1, do verso 7 ao 8, vai dizer que nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Deposita o seu coração no céu, e a primeira riqueza que você recebe é a graça de Deus. Quanto da graça de Deus tem na sua conta? Quando eu boto meu coração no céu, a minha conta começa devedora, porque o meu coração está cheio de pecado. E em tese, para abrir uma conta no céu, eu não poderia ter pecado. Aí, o meu pecado, ele é muito grande. O meu pecado exigiria um preço altíssimo. A dívida é milionária. Mas quando eu deposito meu coração devedor no céu, a Bíblia diz que tem uma riqueza muito grande chamada graça de Deus, que veio por meio do perdão dos pecados pelo seu sangue, e essa riqueza é creditada na minha conta, e diz: Ele não deve mais nada. Oh glória! Eu me lembro que quando eu fui abrir a minha primeira conta bancária, eu não sabia que tinha que levar dinheiro. E eu fui com uma pessoa, um amigo do meu pai. Hoje todos dois já não se encontram mais entre nós. Eu me lembro que para eu abrir a conta, ele teve que me emprestar um dinheiro. Ele não me emprestou, ele me deu. E ele fez o primeiro depósito na minha conta. Aquilo me deu uma alegria, irmãos. Era pouco dinheiro, era o mínimo que o banco exigia para abrir a conta, mas me deixou alegre, porque eu recebi algo que eu não tinha no momento para dar. E quando nós recebemos agora na nossa conta o perdão dos nossos pecados, quando você olha para aquela conta que você vê: meu irmão, ainda que eu trabalhasse a vida inteira, eu não pagaria mais nunca essa dívida. Apareceu na sua conta um débito agora, meu irmão, de 10 milhões de reais. Você já pensou? Você imaginar que você vai viver a sua vida toda agora e não vai conseguir pagar essa dívida? Você já imaginou você saber que amanhã o banco vai entrar com ação judicial de cobrança contra você, e vai tomar a sua casa, e vai tomar o seu carro, e vai tomar tudo que você tiver, porque você está devendo? O que você faria? Todo mundo ia procurar a justiça. Tem alguma coisa errada na minha conta. Eu não fiz esse débito. Esse débito simplesmente apareceu aqui. E você iria procurar todos os meios legais para se ver livre daquela dívida. E poderia ser que alguém dissesse: olha, não tem jeito, esse empréstimo foi tomado no seu nome, está aqui a sua assinatura, e não tem jeito a dar. Mas se aparecesse alguém muito rico e lhe devolvesse o direito de retornar à sua vida de novo: pode trabalhar que você vai agora desfrutar do seu salário. Você não vai perder mais a sua casa, você não vai perder mais os seus filhos, porque eu vou pagar a sua dívida. A pergunta é: qual seria o nível de gratidão no seu coração a essa pessoa? Porque tem pessoas desprezando riquezas espirituais. Entregou o coração a Jesus, recebeu o perdão de todos os pecados, e agora não há mais gratidão e amor no coração a Jesus. Por quê? Porque ele ainda não entendeu a riqueza que há escondida na graça de Deus. É a riqueza que o mundo não pode ver. 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9, a Bíblia vai dizer: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Não está falando, irmãos, de riquezas materiais. Cristo, ele não era rico nesse mundo, ele não tinha dinheiro depositado numa conta nesse mundo. Na verdade, o mundo é dele, a terra é dele, mas a riqueza que a Bíblia está mostrando é na dimensão aonde ele estava, e que para entrar nessa dimensão, para ele foi uma pobreza.
mas ele saiu da sua riqueza, entrou nessa pobreza, para pegar nós pobres e levar com ele para viver na sua riqueza. E aí o comparativo que Jesus faz em Mateus é: por mais que você seja rico nesse mundo, por mais que você ajunte bens nesse mundo, por mais que você esteja em um bom conceito nesse mundo, por mais que você tenha todos os desejos do seu coração nesse mundo, isso um dia tem um fim. Esse desejo, essa ganância, essa cobiça, essa avareza de ter sempre mais, um dia vai chegar ao fim. Porque ainda que você consiga satisfazer os seus desejos, um dia você vai morrer. E aí, louco, quando você agora se deparar no céu, você é salvo ou você é perdido? Você entra para desfrutar as riquezas de Deus, ou você vai desfrutar da pobreza do inferno? Porque só tem esses dois caminhos. A sua conta bancária espiritual estava no céu ou estava no inferno? Pastor, eu não entendo. Se tudo isso que o senhor está dizendo é verdade, se tudo isso que o senhor está falando é verdade, e eu não estou sentindo nada disso no meu coração que o senhor está dizendo, o senhor está começando a me deixar preocupado. Eu só tenho duas opções: ou eu vou sair pelaquela porta e esquecer tudo que o senhor falou hoje, para não ficar preocupado, ou então eu vou querer entender mais sobre isso. Eu vou lhe dizer algo que pode lhe chocar nessa noite, mas fique tranquilo, porque depende da decisão que você vai tomar. As pessoas, se elas pudessem ver, preste atenção, se elas pudessem enxergar o nível do que é a pobreza e do que é a riqueza em um plano espiritual, eu tenho certeza que todas elas lutariam pela riqueza, porque ninguém luta e se esforça para ser pobre. Ninguém luta e se esforça para ser pobre, não luta. E por que, pastor, então as pessoas não entregam seu coração a Jesus? Porque elas não colocam Deus acima de todas as coisas, porque elas não vivem uma vida para agradar a Deus, por um motivo simples. E a resposta, você vai ver, que é dentro do que a gente está dizendo. Efésios capítulo 1, verso 18. Paulo tinha 1001 motivos para estar orando, irmãos. Ele podia estar orando porque ele estava preso, ele podia estar orando porque ele estava sendo maltratado, ele podia estar orando porque ele estava passando fome, ele podia estar orando para que Deus livrasse ele de naufrágios, mas ele destaca: eu estou orando por um motivo específico. Eu estou orando para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A gloriosa riqueza, herança, irmãos, isso não vem por revelação humana. É impossível eu tentar aqui nessa noite, por mais que eu me esforçasse, lhe mostrar a grandeza, está aqui, a gloriosa, a riqueza de uma herança espiritual. Eu não tenho como fazer isso. É impossível para mim, como homem, tentar lhe mostrar o valor que isso tem no mundo do espírito. Para você entender o exemplo, é como se você fosse participar de uma viagem no tempo. Imagina aí que hoje você está aí você achou uma bolsa com R$1 milhão. Quando você achou essa bolsa, lhe levaram para o passado. Você viajou lá, encontrou com seu tataravô numa tribo indígena no Brasil, antes do descobrimento. Só que lhe disseram que você que achou a mala, não vai poder voltar mais. A pergunta é: como você conseguiria convencer seu tataravô lá indígena que aquele papel que está impresso lá, uma tartaruga, um que tem um lobo-guará, hein? Ei, rapaz, o do lobo-guará é poderosíssimo.
Tem gente aí que eu falei do Guará, ainda não viu o Guará, só viu a garopa. Uma notinha de 200, hein? Já pensou a malinha cheia de notinha de 200? Como é que você vai explicar ao índio, irmãos, que aquilo daqui a 500 anos, se ele conseguir guardar aquela mala, conservar, não pode deixar o dinheiro molhar, não pode rasgar, que se ele conseguisse guardar aquela mala e chegasse até você hoje, você estaria rico. Você acha que no primeiro frio que ele tivesse, com aquela mala cheia de papel dentro, ele ia segurar aquelas fotos de bicho, tudo impressa no papel, ou ele ia sentar o fósforo e tacar fogo naquilo? Irmãos, isso acontece no efeito contrário. Às vezes a gente pega cédulas de dinheiro antigo, cai na mão da gente, você olha aquilo e não sabe o valor que aquilo tem, ou que já teve, porque não faz parte do seu contexto. Como é que o índio ia adivinhar que papel com bicho desenhado ia valer tanto? Esse é o tipo de conhecimento que ainda você, se esforçasse muito, ainda poderia explicar ele. Se esforçasse muito, poderia explicar ele. Como explicar a vocês a riqueza que vem do céu? Como tentar mostrar à igreja o que está aí pela frente, que um dia, essas coisas que nós estamos falando aqui, graça de Deus, herança de Cristo, que um dia, quando Deus estabeleceu o seu juízo sobre todos, que Deus ele vai montar um tribunal, vai se assentar num trono e vai julgar todas as pessoas, e no dia que ele puxar o seu CPF espiritual, ele vai ver o que tem depositado na sua conta, e se o que tiver depositado lá for apenas pecado, você vai para o inferno. E as pessoas vão estar olhando ali. Ah, queridos, os crentes que estiveram ali e que botaram seu coração no céu e que aqui nessa vida levaram uma vida amando ao Senhor, deixaram o seu coração totalmente entregue na mão dele e que depositaram, você vai estar na fila esperando a sua vez. Eu imagino qual não vai ser o desespero e a aflição daqueles que não têm mais nada para fazer, quando começar o grande julgamento de Deus, no qual todas as pessoas serão chamadas pelos seus nomes, todas as suas obras serão expostas diante de toda a humanidade, e que Deus recompensará cada um pelas suas obras. E a confiança que aqueles que terão poderão dizer: ainda que os meus pecados deixem a minha conta no vermelho como a escarlate, quando a riqueza da graça de Deus vier sobre ela, vai ficar com saldo branco como a neve. Riquezas espirituais, valores que hoje em vida muitos estão desprezando, estão correndo, gastando a sua vida, gastando o seu tempo, gastando tudo que tem para conquistar apenas coisas aqui na terra. São ricos diante dos homens, têm obras diante dos homens, têm fama diante dos homens, têm cargos diante dos homens, mas são pobres diante de Deus. Porque quando se fala de uma herança espiritual, de uma gloriosa herança e riqueza, eu não sei o que é isso, ainda não sei o que é isso, ainda não tomei posse disso, ainda não lutei por isso, ainda não tive que batalhar e entender o que eu recebi. Estou com a sacola na mão cheia de papel desenhado como bicho, mas no dia que eu me enjoar dessa sacola, eu não vou ter trabalho nenhum para jogar fora, porque no presente ela não me serve. O que fazer no presente com um bocado de dinheiro velho? Nada. Mas se você soubesse o que está lhe aguardando lá na frente, riquezas espirituais, uma herança gloriosa da parte de Deus. Será que eu já recebi isso? Será que eu já entendi o que é isso? Será que eu já entendi por que é que o inimigo me atormenta tanto para que eu desista disso? O que é que você quer? Eu só quero que você se ajoelhe e me adore, é só isso. É só isso. Eu vou lhe dar todas as nações, lhe dou tudo. O que é que você quer? Eu só quero que você abra mão da sua herança espiritual.
Para que você veio ao mundo, Jesus? Eu vim para resgatar o mundo. Eu lhe dou. Não precisa você batalhar por isso. Não precisa morrer por isso. E o que é que você precisa? Só descumpra o mandamento. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Não, adore aqui, só um pouquinho. Ninguém vai ver, só está eu e você aqui. Era só o que o diabo queria. Era só o que o diabo queria. Só descumpra o mandamento. É só um pouquinho. É só uma vez. Não é assim que o diabo tenta a gente? Ninguém vai ver de novo. Você está trabalhando numa empresa, você está com caixa da empresa na mão, você está precisando do dinheiro, é só uma notinha, ninguém vai ver, você não precisa meter a mão aqui de novo. Vai ser só essa vez. É um cliente que você atende que lhe deu o troco errado e você recebeu. Eu já vi gente dando testemunho, irmão, dizendo que foi Deus, porque ele comprou 2 produtos no mercado, o dono do mercado escondia o dinheiro com medo do ladrão, e o pobre do dinheiro do dia todo do homem de trabalho estava entre um produto e outro ali escondido por causa do ladrão. O funcionário dele não sabia, né, porque estava escondido, e a pessoa pediu 2 produtos do mesmo, e aí foi o produto. Quando a pessoa separou um do outro, estava lá a badogada de dinheiro. Foi a bênção de Deus. Que bênção de Deus, irmão. Você sabe de quem é aquele dinheiro? Aquele dinheiro não é seu. É uma vez só, não vai acontecer todo dia. Você fica com esse. Você pode receber, irmãos, pode depositar na sua conta, você pode até ficar rico aqui na terra. Só que só piora seu saldo lá no céu. A igreja do fim, a igreja de Laodiceia, a última igreja, a última carta que o Espírito de Deus enviou. Escreve aí, João. Peça a última igreja aí. É aquela igreja lá do fim. Você acha que está rica, mas diante de Deus você está pobre. Você acha que está bem vestida, diante de Deus você está nua. Você acha que está vendo demais, mas a verdade é que você está cega. Mas ainda é tempo de comprar ouro puro diante de Deus. Todos vocês ainda estão vivos. Todos vocês nessa noite ainda têm saúde. Nessa noite vocês entraram aqui para ouvir a voz. Não foi a minha voz, não foi a minha palavra. Estou pouco interessado se quarta-feira eu vou estar aqui pregando de novo. O que eu sei é que nessa noite eu entreguei a vocês aquilo que Deus me deu. E o que vocês vão fazer com essa palavra, a responsabilidade já não é mais minha. A minha só foi me guardar e me dedicar até aqui para que ela chegasse até mim e eu pudesse passar para vocês. E eu não tenho nada que ganhar com essa palavra. Não é o pastor, não é a minha inteligência. Essa palavra ela é fruto do Espírito de Deus. Foi Ele quem quis falar isso para vocês nessa noite. Porque Deus quer fazer coisas novas nesse tempo. Deus quer trazer de volta, assim como foi cantado aqui nessa noite, os teus sinais, para que saibam que ainda és o mesmo Deus. Mas para que Deus venha de novo e se mova no meio do povo, o povo precisa primeiro se voltar para Deus. Fique de pé nessa noite.